Fala rapaziada, bom dia a todos, né? Já tivemos o vídeo de ontem que eu basicamente dei bom dia não sabendo se eu ia fazer o de hoje. Mas é que aqui, pra mim é uma situação tão clara. Esse vídeo ele não vai subir com edição, tá? Então eu vou ler a notícia, vou passar pela notícia pra explicar pra vocês uma coisa clara, tá? Vamos imaginar que o Real Madrid fez exigências ao Palmeiras ceder o Endrick. Vamos imaginar que isso seja verdade. Não é nenhum absurdo. Se fosse verdade, eu não creio que seja. Eu creio que entre Palmeiras e o clube comprador há uma relação que faz parte quando o Palmeiras decidiu vender. O clube comprador vai querer ver o jogador chegando lá pronto aos 18 anos. Mas, se a gente parar para pensar, o clube comprador coloca meninos de 16 anos para jogar de titular todo jogo. Então nenhum clube do Brasil e do mundo faz isso. E se o Endrick fosse titular absoluto em todo o jogo, provavelmente já estaríamos cobrando o Endrick pela ausência de gols, como foi, né? Como foi. Só que eu quero ir primeiro para a notícia aqui, pedir o seu like, compartilhamento e me contar se você acredita nisso aqui ou não, tá? Real Madrid pede ao Palmeiras para ceder Endrick para outro clube brasileiro. Você vê que é forte, né? Isso por quê? Porque o Palmeiras, se for emprestar, tem que ser para um clube brasileiro, tá? Pela idade do Endrick. A direção do Real Madrid está pressionando o Palmeiras para que o jogador Endrick seja emprestado já em julho deste ano. Problemas dos espanhóis é o pouco tempo que o jovem tem em 2023. Aqui eu já discordo. Ele não tem pouco tempo. E sabe o que esse texto acaba levando? Aquela interpretação mais rasa possível. O Abel prefere o Breno Lopes, por exemplo. E não é verdade. O Endrick jogou mais que o Breno Lopes nessa temporada em minutos. Então isso também não é verdade, tá? E mais do que isso, o Breno Lopes joga numa função, o Endrick joga em outra. O que pode estar atrasando sua evolução. O clube espanhol contratou o jovem atacante de 16 anos porque quis. É importante falar, porque quis. Ninguém pediu para eles contratarem. Mas ele só poderá se juntar ao Real Madrid em 2024 quando completar 18 anos. Enquanto aguardam a sua elegibilidade, o Real Madrid deseja que o jogador ganhe experiência e tempo de jogo, que atualmente não está acontecendo no Palmeiras. O Real Madrid não tem que pautar nada no Palmeiras, e isso aqui eu acho que é mentira. O Real Madrid não pauta nada no Palmeiras, tá? Existe uma relação. Isso com certeza vai existir até o Endrick ir pra lá. Mas pautar que o jogador vai jogar ou exigir que ele seja emprestado... A situação é complicada para o Palmeiras, pois o jogador só pode ser emprestado para clubes brasileiros. Isso significa que a torcida do Palmeiras pode ficar ainda insatisfeita com a situação, já que o Endrick seria emprestado a um clube concorrente no Brasil, em vez de representar o time alviverde. Olha que absurdo, mas vamos lá. Minutagem baixa gera tensão na relação. Ou seja, o texto garante uma tensão na relação entre Palmeiras e Real Madrid. É importante ressaltar que a torcida do Palmeiras já verbalizou críticas à baixa minutagem de Endrick e essa situação deve ficar ainda mais tensa nas próximas semanas. Ó, o texto é muito claro, tá, rapaziada? Ele é muito claro. Nenhum jornalista que se diz sério, ele vai criar um texto para misturar a relação dos dois clubes com animosidade da torcida. Isso aqui não existe pra mim, mas beleza. Comenta o que vocês acham. A situação pode se tornar insustentável. A transferência tem... Olha, se eu for sincero com o Endrick aqui, eu vou ser cancelado. É mais ou menos a ideia do Abel lá do Mundial de Clubes, só que de uma outra vertente. Deixa eu ler tudo que aí eu falo. A transferência temporária pode ser benéfica à evolução do Endrick. Eu não tô nem aí pra evolução do Endrick depois que ele sai do Palmeiras. Ó, a minha preocupação do Endrick é entre os 16 e 18, enquanto ele vai estar aqui no Palmeiras. Depois, ó, sabe por que eu falo isso? O Gabriel Jesus saiu daqui, ele foi viver a vida dele, mano. Ele foi pro City, ele foi pro Arsenal, um dia pode ser que ele volte, mas quando ele voltar ele vai ter 33 anos ou mais, 32 anos ou mais. O que importa pra mim é o Endrick de 16 a 18 anos. Depois eu sei que não adianta, a não ser que ele chegar na Europa, flopar e voltar, tipo um Gabigol, tá? Aí pode acontecer, pode acontecer. Então assim, ó, é que esse texto me parece tão absurdo que a gente debate esses absurdos, mas vamos debater, né? Lá no nosso grupo, inclusive, tinha um vasto debate sobre isso daqui, né? Agora aqui, ó, fala que a transferência pode ser benéfica à experiência. O Real Madrid quando chegar a hora. Porém, o Palmeiras ficaria sem o jogador nesse momento e ainda venderia o jovem e ainda veria o jovem ter destaque em um rival direto. Mas como que o texto garante que ele vai ter destaque? O Endrick não vem tendo destaque no Palmeiras, essa é a verdade. O Abel colocou ele para jogar boa parte do Campeonato Paulista. Ele não teve um destaque.
Então, como é que o texto aqui me garante que se ele vai pro Vasco, ele vai ter destaque? Se o Vasco, por exemplo, não consegue nenhum jogador lá consegue ter destaque? Ou se ele vai pra qualquer outro time? Pro Atlético Mineiro, vai jogar? Será que o Kudê hoje tiraria o Paulinho ou o Hulk pra pôr o Endrick? Será? Será que se ele vai ao Grêmio, ele ganha titularidade absoluta, por exemplo? Cara, é um absurdo, mas vamos lá. O Endrick atuou em apenas 23 partidas na temporada e marcou 4 gols. Os números são ainda piores quando consideramos que o jogador saiu do banco de reservas na maior parte das participações. Natural, tem 18 anos. 16 anos, não tem 18. Ano que vem ele vai jogar mais. Isso foi com todos os jogadores. Por que vai ser diferente com ele? Tem jogadores que são extra classe, tipo o Neymar, mas se eu não me engano o Neymar também estava para 16 para 17. E aí tinha outra característica lá, o Santos também. Nem vou lembrar se o Neymar tinha 16 ou se ele já tinha 17. Comenta aí porque realmente eu não lembro. Se o jogador não receber mais oportunidades em breve, o murmurinho por um empréstimo deve aumentar. E o Real Madrid deve pressionar o Palmeiras para emprestar o jovem atacante a outro... O que é o Madrid numa... Ó, vamos lá, vamos falar a verdade aqui, tem que ser dito o que é verdade, por isso que eu peço pra você compartilhar, porque assim, cara, que eu tenha as minhas discordâncias com o Abel perante as suas preferências, ok, agora, eu tenho capacidade intelectual mínima pra saber que esse texto aqui tem muita coisa pra fazer esse tipo de comentário aqui do texto. Venha pro Vasco, Abel e Navarro e Breno Lopes vão casar. O Abel é teimoso, se ele colocasse... Você tá vendo a galera que não questiona pra onde ela vai? O texto pega eles aqui, ó, manipulam eles do jeito que ele quer e coloca na cabeça deles o que o texto deseja, que é gerar um questionamento. Gente, vamos ser sinceros, o Endrick jogou muito na sua categoria de base e assim que ele foi testado ano passado, ele jogou demais. Esse ano foi dada a oportunidade ao Endrick. Neste momento é verdade que às vezes você não entende por que não está sendo levado ao jogo, por que existem as preferências, isso tudo é verdade. Mas não dá pra gente garantir que se o Endrick tivesse com a titularidade, neste momento, se a gente não estava mais questionando a ausência de gols do que parabenizando a performance do atleta. Porque é normal quando você chega no profissional, já deu pra perceber, acho que a galera já percebeu. O Luiz Guilherme, por exemplo, ele tá muito bem quando ele entra, mas a gente ainda não sabe o que é o Luiz Guilherme titular. Eu acho, por exemplo, sendo bem sincero com vocês, eu acho o Luiz Guilherme melhor do que o Endrick. Você vai falar assim, mas é posição diferente. Eu vou discordar, porque eu acho que o Luiz Guilherme tem, sim, muita possibilidade de ser, ó, aspas, tá? Pra quem só tá escutando, olha aqui pra minha cara, por favor, o Mbappé do Palmeiras, tá? O Mbappé também, ele era um jogador mais deslocado à lateral, né, de campo. Ele não era tanto o atacante. Hoje ele é o atacante. Esse moleque é muito rápido, o Luiz Guilherme. Ele é tão bom quanto o Endrick, pra mim, melhor. E o Estevão, que tá na base, saiu esses dias uma notícia de que o Curi falou que o Estevão é melhor. Eu também acho o Estevão melhor, tecnicamente falando. Só que são funções diferentes. Aí é muito mais diferente. O Luiz Guilherme eu não acho tão diferente do Endrick. Hoje mesmo sabendo que se preza por esse tipo de jogador pra cobrir lateral, que eu acho um absurdo. Eu acho que o Luiz Guilherme é um jogador que tem que estar perto da área. Mas o Abel sabe o que faz. O Abel coloca ele mais deslocado ao lado direito pra vir ajudar na marcação, até pela capacidade física do jogador. Mas exclui um pouco a capacidade técnica, porque é um cara muito rápido. Se ele dá um tapa pra frente, não tem zagueiro no Brasil que pega. Você vê a dificuldade que é pra zagueiro pegar o Endrick quando ele dá esse tapa pra frente. Você vê, se você bota dois moleque desse, é claro, você não vai botar dois moleque desse como titular, mas em determinados momentos do jogo, se você tem esses moleques mais próximo do gol, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É como o Santos na época soube usar o Neymar. Cara, o Neymar botava a bola de lado, ninguém pegava. É só você ver os gols que o Neymar fez pelo Santos. O Neymar tinha o drible, tinha a genialidade, mas, cara, boa parte do que o Neymar tinha de bom, ele sabia que quando ele botava a mudança de direção e quando ele botava a bola de lado, ninguém pegava o Neymar. Então era uma dificuldade para você achar um marcador que conseguisse parar o Neymar na época. Por quê? Porque você tá falando de jovem, de um jogador leve, de um jogador que muitas vezes não vem com aquela pressão que o profissional vem. Você vê o Tabata em campo, em alguns momentos você vê um bom jogador, mas é um jogador engessado, é um jogador diferente de um moleque que tá surgindo, entendeu? Agora, essa relação entre Palmeiras e Real Madrid, pessoal, tome cuidado com essas notícias, cara, porque tá na cara o que essas notícias querem, pra onde a gente leve
leve a interpretação. Existe a relação e que o Real Madrid tenha paciência, meu amigo. O Palmeiras não tem que ceder nada pro Real Madrid, mas existe a relação de comprador com vendedor. É a mesma coisa quando você vai vender alguma coisa para alguém. Você cria uma relação até você desapegar daquilo, principalmente se você não tiver ainda concluído todos os passos, como essa questão do Endrick, né? Por conta de idade, documentação e essas séries de burocracias do futebol. Então, cara, ele tem que ser titular absoluto. Se coloca, se coloca no lugar do Abel, pô. Olha esse texto, como ele é raso. Quem que você tira? Você tira o Dudu, você tira o Rony, você tira o Arthur. Ou você tira o Veiga. Como é que você adiciona ele ali? Você tira um meia de ligação. Aí você expõe o Palmeiras? Você vai tirar, tá jogando, por exemplo, o Zé Rafael e o Menino. Você tira um dos dois? Como é que você compete assim? Porque eu não consigo olhar pra achar que o Abel tá fazendo errado e ele não ser um absoluto titular, entendeu? Agora, Fernando, há momentos que dá pra jogar sem o Rony? Com certeza, no meu ponto de vista, sim. Mas no do Abel, não. É o meu ponto de vista. Eu não posso comparar o meu ponto de vista como torcedor do ponto de vista do cara que é treinador, que tá todo dia ali. Só que o que eu vejo taticamente, como o Abel pensa o Palmeiras, ou você tem que abrir mão do Arthur, ou você tem que abrir mão do Dudu, ou você tem que abrir mão do Rony, ou você tem que abrir mão do Veiga, velho. Porque se você abrir mão de um desses dois meios de ligação, o Palmeiras vai virar o Flamengo, vai ficar tomando gol todo jogo. Porque não há como dar sustentabilidade só com o Zé Rafael. Pelo menos pra mim, não tem como. Vai ter gente que acha que vai dar. Que dá pra você botar um sistema, sei lá, 4-1-4-1, e você ficar só com o Zé de volante, não sei, pra mim não dá. Nesse Palmeiras não tem como fazer isso, no meu ponto de vista. Mas comenta o que vocês acham. Nem acho que o Gabriel Menino é esse jogador todo. Vocês sabem a minha opinião sobre o Gabriel Menino. Mas sacar um dos dois homens de meio, pra mim é loucura. E você sacar o Veiga é loucura. Aí você vai ter que mexer ali no Arthur. Ali é possível. É possível, inclusive, quando você vai mexer no Arthur, você colocar o Rony e o Endrick. Eu já falei que eu defendo, inclusive, esse ataque, porque eu acho que fica bem rápido. Só que eu acho que ninguém esperava que o Arthur, de certa forma, se adaptasse tão rápido ao Palmeiras, jogasse tão bem como ele vem jogando. Ele não começou tão bem, aí ele tá jogando bem. É difícil você sacar o jogador agora. É um jogador que você investiu, que vai ficar aqui mais tempo que o Endrick. É só a gente parar pra pensar. O Endrick já tá de malas prontas, velho. Entendeu? O Arthur vai ficar mais, na teoria, pelo menos, né? Se cumprir algo parecido com o que foi o plano de carreira do Dudu. Então o Arthur, ele vem pra ser o Dudu da época, né? Claro que pra mim não tem o mesmo potencial, tá fazendo gol, etc. Mas pra mim não é o mesmo jogador que é o Dudu, tá? Não é o mesmo, não tem a mesma individualidade do Dudu, mas pode ser muito importante pro Palmeiras, pode ser muito importante pro Abel. Enfim, rapaziada, esse aqui é o meu ponto de vista em termos desse texto aqui e de tudo que tá saindo aí dessa relação entre Palmeiras e Real Madrid. Existe uma relação e é normal. Pedir o seu like se chegou até aqui, seu compartilhamento se você pensa parecido e se você discorda, comenta aqui embaixo. Mas não vem aqui falar comentário que o Abel ama o Breno Lopes, tá? Porque, cara, o Abel ama o Breno Lopes. Então vamos escalar de 1 a 11. Dá pra colocar o Endrick à frente do Breno Lopes? Eu concordo, mas essa é a melhor interpretação, porque tira o Breno Lopes da história. O Endrick continua sendo reserva, cara. Se o Endrick vai ao Real Madrid hoje, esse é o ponto de vista do vídeo. Ele não vai ser titular absoluto. Ele vai chegar lá, ele vai penar um pouquinho pra ele ser titular. Me mostra um time da Europa, pelo menos 2 ou 3, relevantes, que tem um menino de 16 anos explodindo, jogando muito e titular absoluto. Então o Real Madrid quer algo aqui que não se aplica lá. Então, Real Madrid, se bota no teu lugar. Essa é a realidade. Se bota no teu lugar. Ou então o Palmeiras cede esse absurdo aí. Mas eu acho que nem existe essa relação de cobrança não do Real Madrid com o Palmeiras, até porque vai estar cobrando uma coisa que eles mesmos não fazem, né? Até porque se eles vieram contratar o Endrick é porque os espanhóizinhos que eles estão formando lá não devem estar convencendo, né? Senão eles não teriam vindo aqui pegar o Endrick, não teriam vindo aqui pegar o Rodrigo, não teriam vindo aqui pegar o Vinícius Júnior e vai. É tantos exemplos. Enfim, tamo junto, rapaziada. Valeu. Até a próxima e deixe seu comentário aqui que é importante pro vídeo.